Olá, queridos irmãos, estamos aqui em mais um programa Papo Reto, papo de homens, mas que é para você que é homem, para toda a sua família assistir e ser muito abençoado. Aqui nós conversamos sobre os temas cotidianos, sobre o que anda acontecendo e principalmente sobre os pedidos que você nos envia. Se você quiser, você pode escrever aí nos comentários desse vídeo o tema que você gostaria de abordar, algum questionamento que pode ter certeza absoluta. Nós vamos trazer aqui para o programa e vamos conversar sobre isso, à luz das Sagradas Escrituras. Esse programa é transmitido toda terça-feira na nossa Atitude TV no canal do YouTube e na nossa TV Bem Mais TV. Aproveita que estamos aqui na introdução, pega esse aviãozinho, esse linkzinho aí, compartilha para todo mundo que você conhece, seja crente, seja não crente, seja quem for, aquele que Deus te trouxer à memória, você pode ter certeza que Deus vai falar o coração dele através desse bate-papo, desse programa simples aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre igreja. Nós, como igreja, como conjunto, formando uma igreja, como instituição e também como igreja, estilo de vida. Porque nós devemos testificar Cristo. Você, no seu dia a dia, testifica Cristo. Você representa a igreja de Cristo, não só como um em um conjunto. Estamos aqui com o pastor Manga. Obrigado, Manga, por ter vindo. Eu que agradeço. Carinhosamente chamando ele de Manga. Manga, muito bom você estar aqui e eu vou aproveitar, vou tornar público o convite para você ministrar para nós homens aqui da nossa igreja. Prazer. Fala um pouco do seu trabalho, do seu ministério. Eu pastorei uma igreja da Vineyard e também hoje coordeno três estados, né, no sentido de plantar igrejas, que é o estado do Rio, o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. E acabo desenvolvendo um trabalho de mentoreamento com esses pastores e esses plantadores de igrejas, né? E foi uma igreja que foi plantada no Rio há 17 anos e nós estamos plantando outra agora na Tijuca, né? E esse tem sido meu trabalho nos últimos 20 anos, tem sido feito. Eu tenho desenvolvido esse trabalho juntamente com pastores, mentoreando e também desenvolvendo esses projetos de plantação de igreja. Então, que legal, hein? E a música também. A música não tem como sair. Não tem como sair. É isso? Tô sabendo? Conta pra gente aí. Nós fizemos um evento agora, uma live solidária em São Paulo para ajudar uma instituição. E aí juntou o pessoal da oficina, do resgate, e fizemos uma sonzeira lá para... Fez barulho? Muito barulho. Porque está dentro desse tema que nós vamos aqui conversar, essa questão de atitudes solidárias, né? De poder ajudar instituições. Você respira igreja, instituição e estilo de vida, né? Você vê que planta igrejas, faz barulho por questões solidárias. E eu fico muito feliz. Gente, a gente mora aqui num ambiente aqui, quem é da Barra da Tijuca e adjacência sabe disso. No meu lugarzinho que eu morava, que eu sou de Nova Iguaçu, quando você tinha aquelas casinhas de luz vermelha, era numa rua bem escondidinha, as coisas assim do pecado lá, escondidinho. Aqui não, aqui o cenário é outro. Aqui é na rua principal, meu irmão. Aqui é na lata, na cara mesmo, entendeu? E quanto mais igrejas são plantadas, elas fecham. Eu sei porque tem um pouco tempo que fechou aqui. Fechou, eu morava num condomínio que na varanda você olhava assim e falava assim, meu Deus do céu, hoje ela fechou. Então, quanto mais igrejas nós temos plantado, mais pessoas são resgatadas e são salvas através da mensagem de Cristo. Obrigado por estar aqui, uma honra. Obrigado a você. Então, estamos aqui com o Alfredo. Ele é do nosso Instituto Atitude, que presta assistência. E temos aqui uma creche com pelo menos 200 pessoas que podem estar lá. Gente, entendam o seguinte, 200 crianças ali não são 200 unidades, pessoas, são 200 famílias que são muito abençoadas. É um sentido muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Olha quantas gerações podem ser impactadas com essa atitude, com esse trabalho solidário. Fala um pouco aqui do seu trabalho. Obrigado por ter vindo, por ter cedido o seu tempo aqui para nos abençoar e falar um pouco sobre assistência. Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho. Então, eu trabalho no Instituto Atitude. A nossa creche ela vai ser para 250 crianças. Opa! E a gente entendeu que uma igreja relevante é uma igreja que preserva e também ele prega um avivamento social. Sabe, a gente está aqui para mudar a realidade do próximo, de ser uma igreja que de fato entendeu o cerne do evangelho, de ser de fato Jesus na vida das pessoas e proporcionar essa transformação, não só na vida da criança, como você muito bem disse, mas na vida dessas 250 famílias, junto com outros projetos que também vão coexistir junto com a creche. Então é um trabalho incrível. A gente estava agora, nesse momento, fazendo uma faxina na creche
E isso a gente trabalha junto com um corpo de voluntariado incrível aqui também. E junto a isso, eu também trago a galera da nossa juventude da igreja, né? Eu também lidero o corpo de voluntários da juventude, que é o nosso B1, e toda essa galera entendeu a seriedade e o compromisso com o serviço social, e todos eles estão com a gente aí nessa empreitada. Glória a Deus. Uma igreja relevante gera impacto na sociedade, gera impacto na economia, gera impacto até nas leis. O avivamento mudou conduta e leis de uma cidade. Os avivamentos todos, eles tiveram esse impacto no sentido geral. E a mudança social, transformar uma pessoa num cidadão de bem, é papel nosso como igreja instituição e como igreja que nós somos parte de um corpo. Por que eu falo isso, parte de um corpo? Nós somos templo de um Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós, em unidade, em conjunto, constituímos uma igreja. Você sozinho, queridão, você é só o templo do Espírito Santo. Você não é igreja não, tá? Quem declara isso geralmente é porque não está lendo muito bem a Bíblia. A palavra que é viva, que é eficaz. A gente tem que estar em unidade com o propósito. E aí sim, constituindo uma igreja, não só no ambiente espiritual, mas como no social. Pastor, vamos começar aqui a falar um pouco sobre o impacto que é a igreja sair das suas paredes, porque você é um agente em constante expansão, né? Tanto que chegou ao ponto que você está mentoreando pastores para que possam estar desenvolvendo o mesmo que você está desenvolvendo. Porque seus filhos gerando netos, vão gerar bisnetos e vão gerar sucessivamente. E a gente só consegue alcançar até um certo ponto, né? Esse impacto que aonde planta a igreja é perceptível no sentido ao redor da sua comunidade na fé. Antigamente as igrejas eram em pequenas comunidades, né? Hoje são grandes centros urbanos. E quando era plantada uma igreja numa comunidade, aquela comunidade do bairro, as pessoas tinham lá o pastor como referência e impactava no dia a dia dela. Ainda existe esse impacto? Você percebe isso em cada igreja plantada? Na verdade, a gente o tempo todo incentiva para que a igreja que está sendo plantada, ela não seja voltada para si, né, para dentro, né? Ela tenha uma visão que seja uma visão comunitária no sentido de atender a comunidade onde ela está, né? Mas é muito interessante porque você tem igrejas que estão em bairros aonde consegue um espaço, até compra físico, e isso acaba facilitando para você desenvolver projetos àquela comunidade aonde aquela igreja está. Mas hoje, falando, por exemplo, você estava citando a Barra da Tijuca, a região onde nós estamos, que muitas vezes a gente aluga um espaço para usar somente no domingo, entendeu? Então isso acaba dificultando esse trabalho de você atender a comunidade. Então essa igreja, que muitas vezes está usando um espaço somente no domingo, ela tem que estudar como que ela vai atender comunitariamente ou de forma assistencial as pessoas que cercam ela. Ou quem sabe promover dentro daquela igreja parcerias. Por exemplo, uma igreja nesse molde pode se juntar ao Instituto Assistencial da Atitude e ser parceiro. Como é que eu posso apadrinhar uma criança? Sim. Como é que eu posso ajudar uma criança? Excelente. Você entendeu? Esse é o papel de uma igreja que muitas vezes não está nesse contexto. Porque tem igrejas que estão, por exemplo, em bairros que concede, que facilita ela ter um templo, o físico, ou alugado ou adquirido, e aí sim vai poder desenvolver o trabalho ali com os vizinhos, né? Quem sabe até ter uma creche, uma escola, enfim. Você está vendo, irmão? Que coisa interessante. Quando a gente tem uma igreja que é dominical, por conta de limitações de locais, uma área urbana, que o custo do metro é caríssimo, muitas vezes começa alugando até um espaço de um hotel, de uma reserva, para que você tenha ali. Mas o anseio pastoral é tão grande, até que foi revelado aqui, que a gente quer tornar-se relevante aonde nós estamos, na sociedade que estamos. A começar pela sua proximidade e ir expandindo até que a sociedade seja transformada. Olha que mesmo com a limitação de ser apenas um momento para prestar culto, a gente tem esse desejo de querer tornar-se relevante. E com isso as igrejas podem se associar a centros sociais, centros de recuperação, em que outras instituições, outras igrejas estão participando para poder acrescentar de alguma forma, porque o nosso desejo, como igreja de Cristo, é tornar-se relevante na sociedade.
Aparecem algumas igrejas procurando o nosso centro para poder colaborar de alguma forma, para poder interagir e participar desse, posso falar desse avivamento que está acontecendo? Sim, aparece sim. A gente faz um trabalho junto com alguns pastores que eles atendem as comunidades de suas igrejas. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja ela tem um público muito abençoado, né? A gente tem aqui Glória a Deus, pessoas que, de fato, vestem a camisa, eu digo no sentido de doação, no sentido de trazer o seu alimento, e graças a Deus a gente consegue ter um número muito grande de cestas básicas que esses pastores vêm até a gente e falam, olha, esse mês eu preciso atender 30 famílias da minha igreja, será que o Instituto pode fazer essa parceria com a gente? Então a gente já caminha junto com muitos pastores e também causando esse avivamento, não só aqui na nossa comunidade, mas também nas comunidades às quais essas igrejas foram implantadas. E isso tem sido um trabalho incrível, um trabalho contínuo, e eu acho que isso é muito importante quando você não defende apenas a bandeira da sua igreja, né? De fato, já passou, né? Isso já já é passou, outro momento. sim. Antigamente tinha umas coisas estranhas assim. Nós somos a igreja de Cristo e a gente vai aqui viver como uma igreja primitiva. Nós vamos compartilhar os nossos bens e a gente vai, de fato, causar um impacto na vida das pessoas as quais estão dentro das nossas igrejas e também ao redor das nossas igrejas. Muito legal, muito legal. Olha, os tempos mudaram. Hoje todos nós somos só um corpo. E isso faz toda a diferença, porque as divisões não podem existir. Por questões doutrinárias, teológicas, o Cristo é um só. Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, seja ela até imperfeita. Ele vai vir buscar a sua igreja. Vamos sair um pouco da questão da igreja, que a gente já entendeu já que nossa visão aqui é além da instituição. Se você tem alguma dúvida, só voltar um pouquinho e assistir. Não precisamos mais acrescentar. Mas eu quero falar agora para você que é crente, que é cristão, que acompanha regularmente o seu calendário da sua igreja, vai aos cultos. Uma vez eu fiquei impactada, bota mais de uma década atrás, voltando um pouquinho, um pastor, ele ministrando, e no final ele falou assim, olha, muitas das pessoas que estão aqui assistindo o culto, amanhã, que seria uma segunda-feira, não vai lembrar da mensagem, não vai lembrar nem do tema. Aquilo foi assustador, porque o que ele falou era verdade. As pessoas entraram num hábito religioso que segue uma rotina, que é todo domingo é o culto, às vezes quarta ou quinta, e periodicamente, mas não continuamente, visitam uma célula, em caso de igreja, da nossa igreja, por exemplo, e de outras divisão celular, mas virou uma rotina social e não uma questão espiritual. Aquilo todo mundo parou e refletiu. E segunda-feira eu tenho certeza, estava todo mundo querendo lembrar qual era o nome, qual era o tema da mensagem de segunda-feira. Como é que a gente pode fazer, pastor, para que a gente possa fazer com que todo membro entenda como parte desse corpo? Até dos grandes empresários que têm um poder de provisão financeira muito maior, que podem, no estalar de dedos, literalmente, ajudar várias famílias, ou até aquele que, na sua simplicidade, na sua humildade, pode também não só se sentir, mas saber que é parte de uma grande mudança que vai causar um impacto na sociedade através da palavra de Deus. Como a gente pode inserir isso num membro da igreja? Tá, eu diria que a primeira coisa seria o ensino, né? Necessário. Nós temos aí o Evangelho como base de ensino, né? Para a gente poder fazer com que as pessoas entendam não a obrigatoriedade, mas a seriedade. A Bíblia diz que a melhor coisa dar é do que receber. Isso já quebra essa proposta umbigocentrista que nós temos hoje na cultura, né? O quanto as pessoas estão voltadas para o seu próprio umbigo, e o Evangelho é o oposto disso, né? O Evangelho é o estender as mãos, é o acolhimento, é abençoar a vida das pessoas. E uma coisa que assim, me chama muita atenção como uma prática é pedir para as pessoas contarem suas histórias. As histórias que elas tiveram no sentido de ajudar pessoas, o quanto que isso estimula outras a fazerem a mesma coisa, sabe? Eu gosto muito de fazer com que as pessoas soltem, falem. Olha, eu fiz isso, a experiência que eu tive com tal pessoa que estava passando uma necessidade, e isso acaba estimulando outras a terem a mesma atitude. Então, eu acredito muito nessa questão de contar a história. Conta a sua história.
É bom saber que a gente, quando ouve a outra pessoa, ela até se empolga em querer fazer mais, a pessoa que está falando, porque sente nisso, fala assim, poxa, é tão bom isso. Por que eu estou fazendo pouco menos agora? Porque tem gente que começa avançando... Por exemplo, nós estamos falando aqui de crianças, que é onde você atua. Nós somos parceiros de uma ONG que trabalha com crianças lá no Jardim Gramacho, lá no lixão do Gramacho. E sempre quando chega o período de Natal, nós estimulamos as pessoas a adotarem ou apadrinharem uma criança para dar roupa, presentear essa criança. E é interessante porque uma pessoa que apadrinha, ela fala para outra, eu apadrinhei uma criança, você não está afim de apadrinhar uma criança? Vai ser tão legal. Olha aqui como é que foi o ano passado a cartinha que a criança me mandou. Isso faz com que a outra pessoa também se estimule e ajude. Entendeu? É nesse exemplo, nessa prática, que eu acredito demais no sentido de expandir a sua atuação. Entendeu? É verdade. E outro detalhe também é que quando a gente olha para o outro, a gente esquece das nossas próprias mazelas, das nossas próprias dores. Eu tive uma experiência, quando eu era criança, nem cristão era, eu tinha 8 anos, eu fiquei internado no Grafeguini. E tipo assim, minha coisa era muito séria. Eu não sentia dor, mas era gravíssimo. Fiquei meses lá internado com a minha mãe. E eu me lembro que, por incrível que pareça, eu passeava às vezes no corredor com cadeiras de rodas e olhava as crianças, mas muito ruim. Tinha crianças que dormiam, uma criancinha que dormiam de cócoras, sabe? Aquele 4 apoios assim, que não sabe muito bem. De toda queimada, era a única posição que doía menos. O meu medo tinha ido embora há muito tempo. Eu tinha 8 anos. Eu me lembro disso como se fosse há 10 minutos. Eu olhava, eu sentia mais a dor do outro do que a minha. E eu fico até um pouco emocionado quando eu lembro disso. Porque você esquece mesmo. Você está em crise, por exemplo, no seu casamento, no seu dia a dia no trabalho, vai ouvir as pessoas, empresta um ouvido e um ombro só para chorar, não precisa ser especialista não. Você vai ver que o que você tem, meu irmão, é fichinha. Eu não estou falando, não estou menosprezando o seu problema. Eu estou querendo dizer que quando você compartilha, o fardo fica mais leve. O jugo é suave, como diz Jesus. Então você fica um pouquinho mais leve. E assim você acaba não só se ajudando, atenuando um pouco a sua dor, mas também abençoando de muitos. Sim. Quando você apadrinha uma criança, por exemplo, você está fazendo bem ao próximo e indiretamente você está abençoando um monte de gente, que você vai compartilhando, naturalmente, as pessoas vão fazendo e uma multidão vai acabar te seguindo. Você pensa que não, querido, mas muitas pessoas te observam e eles querem refletir um pouco da sua vida através dos seus atos. Lá no Instituto, tem muito cristão que ajuda, claro, ok. Mas vamos lá, tem muito não cristão que ajuda, muito empresário que não tem nada a ver com a igreja, está ajudando. Como é que é esse movimento? Então, como o Instituto ele nasceu através do Ministério da Ação Social aqui da igreja, então em sua grande maioria a gente tem o número de cristãos. Contudo, a gente, devido ao tamanha influência, não só da nossa igreja, mas agora também do nosso instituto, e, por exemplo, uma creche daquele tamanho, aquilo chama a atenção. Então a gente começou a fazer eventos onde a gente convida os empresários para que eles conheçam esses projetos. E os empresários, quando conhecem e entendem o valor daquilo ali, eles ficam maravilhados, sabe? Não só com a creche, mas também com a nossa comunidade terapêutica. Nós temos uma comunidade terapêutica em Itaboraí, que o nosso sonho é que ela consiga atender a 120 residentes. Hoje a gente está na faixa de 50 a 60 residentes, e que até vou aproveitar para deixar um convite. Opa. Como você estava dizendo, você que está aí, que está vivendo a sua realidade, e você quer conhecer a realidade de outras pessoas para, de fato, experimentar isso que a gente está falando, sabe? Da gente entender que existem pessoas com uma realidade totalmente distinta das suas e com problemas maiores que os seus. Vamos visitar nossa comunidade terapêutica. Lá a gente faz visitas aos sábados, onde você tem a oportunidade de sentar com pessoas que estão ali em tratamento, pessoas que estavam em situação de rua, muitas pessoas que também, em sua grande maioria, eram usuários de drogas, álcool, e pessoas ali que falam 2, 3 línguas, mas que devido a uma situação da vida, tudo desmoronou. E eu tive essa oportunidade, eu sentei ali com eles, a gente almoçou junto, eu conheci uns 2 ou 3, e de fato mudou a minha vida. E até nessa comunidade terapêutica, através dessas visitas, muitos empresários também, eles entendem que de fato que aquilo ali é algo que não tem um fim em si mesmo, sabe? Então eles acabam ficando também apaixonados pela comunidade terapêutica,
pelo trabalho que é feito ali e fazem as suas doações, porque tudo que a gente constrói hoje é através de doação, não só das pessoas, dos nossos membros aqui da igreja, mas também desses empresários, muitos deles grandes empresários, não crentes, mas que entendem o impacto social que o Instituto está causando e ajudam a gente a seguir com essa obra. Nossa! Eu te convido a fazer isso porque eu entendo também que muitas pessoas passam por aflições na sua família e entendem a importância e a necessidade que é isso. Se você pegou os detalhes, o mal das drogas não tem nível acadêmico. Qualquer um ele ataca. Você pode ser pós-doutorado, que a droga pode entrar na sua casa. Você pode ter uma condição financeira altíssima, mas esse mal também pode chegar à sua casa. Você pode ter uma vida simples, quase que um iletrado, mas também pode chegar na sua casa. Como também é importante que a gente consiga saber lidar com isso, tratar disso e, com a ajuda de Deus, se libertar disso. Eu vejo testemunhos que são assim abençoadores e essa sociedade ainda é tão corrompida, né, que faz valer a pena. Queridos, eu vou compartilhar aqui uma coisa que eu compartilhei até em off. No culto dos homens, eu estava falando sobre um caso, o que é ser igreja como parte de um corpo como você, em unidade. De um casal, ontem eu recebi uma pessoa em que ela estava vivendo em constante conflito, e é muito comum receber isso, então eu posso falar isso assim, que você vai comparar umas 200 pessoas por semana. Com a esposa, que se você ver o noticiário, você vai ver sempre que tem um homem agressivo com relação à sua esposa, e ele estava vivenciando isso. E veio uma pessoa com muita cautela, com muito amor, com muito carinho, e pediu para falar com ele. E orou por ele, e convidou ele para uma igreja. E cá ele estava, para receber a palavra de Deus, que produz salvação. Isso você vê um exemplo claro de que nós, como qualquer parte do corpo da igreja, pode sim ser além da instituição, ser a face de Cristo, resplandida através da sua vida. Você pode sim ser capaz de testificar Cristo com os atos. A pergunta que eu quero fazer, primeiro é você que está nos assistindo aqui, o papo é muito reto, você que é homem, nosso papo é mais direcionado para homens, o que você faria? Você entrava no meio de uma briga e saía agredindo ou sendo agressivo? Ou você chegaria e falaria sobre a doce e maravilhosa palavra de Deus para a vida desse casal, sabendo que o casamento dele pode ser transformado e restituído? A diferença está aí, né, pastor? A diferença está nos pequenos atos extra-igreja, extra-comunidade da fé, seja no seu centro de cuidados, assistência a viciados, não é assim que se fala mais, né? Adictos. Ou de assistencialismo no sentido geral, ou no Lixão de Gramacho. Quem não conhece, fica em Duque de Caxias, o município aqui do Rio de Janeiro, onde tem famílias que moram lá dentro, eu já fui lá muitas vezes. Seja onde for, aonde você está, você pode sim ser igreja além da instituição. Conta um pouco das experiências que você tem, não só tido, mas também recebido de pessoas que têm sido igreja extra, CNPJ, digamos assim, extra instituição. Tem muita coisa, né? Pai, você está tocando num ponto tão lindo, porque logo que começou a pandemia, minha esposa é terapeuta, ela trabalha como psicóloga numa clínica em Botafogo, e logo que começou esse processo todo da pandemia, ela começou a observar que nas ruas de Botafogo, no Rio de Janeiro, foi aumentando o número de pessoas em situação de rua. Foi aumentando. E ela chegou para mim e falou, olha, isso está me incomodando. Minha alma tá gritando dentro de mim. E nós temos que fazer alguma coisa. Eu falei, como assim? Eu falei, ok, mas isso aí, você está falando uma coisa que se agiganta. Ela falou, não, eu vou conversar com os médicos, eu vou conversar com os psicólogos e nós vamos tentar fazer alguma coisa. E ela realmente conversou com eles. Rapidamente, eles já chamaram alguém da área de propaganda, de marketing, esses caras de design, de criação. Nasceu o nome Bendemia. Bendemia. Uau. Bendemia. Que era simplesmente usar as mídias sociais para mobilizar pessoas a ajudarem no sentido da gente atender aqueles que estavam em situação de rua. E aí entra a igreja. Sim.
como instituição entre a igreja, entendeu? E nós vamos fazer o seguinte, vamos mobilizar voluntários que vão preparar as quentinhas e a gente vai levar. E nós começamos. Cara, isso foi de uma mobilização que nós já estamos. Nós estamos há quase 9 meses. Uau. Era na sexta, agora sábado, todo sábado, nós estamos levando em torno, de 50, 70 quentinhas, fora álcool em gel, fora cobertor, que em julho estava frio no Rio de Janeiro, entendeu? Mas não tem um final de semana que nós não estamos atendendo. Nós gostaríamos de atender muito mais, né, mas a gente não consegue, até porque a nossa estrutura é uma estrutura pequena, né? Mas estamos fazendo. E, através das mídias sociais, nós levantamos recursos e várias famílias foram atendidas com cestas básicas, né? Nós pudemos atender, como nós fizemos, parceiros. Qual comunidade tem necessidade? Olha, existe uma comunidade que há uma necessidade gigantesca. Então é para eles que nós vamos levar as cestas básicas. Assim. Então foi assim que nasceu a Bendemia. Pegou algo que poderia ser fatal, uma pandemia que é fatal, foi fatal para muitas famílias e conseguiu transformar em algo que pode acrescentar na vida daqueles que estão passando. E nós não sabemos quando vai parar. Porque isso movimentou as pessoas e a gente fica com receio. Espera aí, mas vai ter gente que está precisando. Porque todo final de semana nós enxergamos a necessidade. Todo final de semana. Sim. E vai mudando, né? Vai mudando. Porque no mundo nós sempre teremos os pobres. Sempre teremos. Jesus não mentiu, nem vai mentir, nunca mentirá. Então a gente sempre vai estar com eles. Querido, eu quero aproveitar aqui e dar uma chamada aqui, um papo reto para você que está aqui nos assistindo. Você que está vendo essas questões da pandemia e fica lá na sua rede social apontando falha de A, de B, puxando corrente, seja política, seja religiosa, porque fulano errou. Você já pensou em arregaçar suas mãos e fazer alguma coisa? Porque o que você está fazendo não contribui em nada, queridão. Deixa de ser bobão. Teve uma vez que eu entrei num debate sobre esse assunto que no final das contas eu falei, quantas pessoas vocês já foram lá? Não fazem absolutamente nada, são fúteis nas suas redes sociais. Então, vamos praticar o bem, tá aqui a Bendemia. O que você fez na rede social? Atacou qual político? Bobão. Vamos aprender, vamos acrescentar na vida do outro. Vamos amadurecer, meninos. Seja lá com 40, 50, 60 anos, vamos amadurecer, vamos tomar atitude, não é? Então vamos avançar. Olha, eu falo isso com todo amor e todo carinho, porque o mal está lá fora. A gente tem que fazer alguma coisa. E tuitar, meu irmão, não resolve nada não, tá bom? Te contar esse segredo. Você não está impactando para a sociedade escrevendo tweet não, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Eu tenho que dar umas ajustadas de conduta, porque tem muita gente teórica no assunto que não sabe. Por exemplo, o pastor está falando do lado do Gramacho. Eu tenho um registro de mais de 10 anos atrás que tinham 300 famílias que moravam no meio. Eu ia lá. Eu tinha que passar pelo tráfico, o pessoal lá de fuzil. E olha, eu estou falando de lixão e pessoal de fuzil. A gente foi lá, ajudou uma igreja a montar o primeiro banheiro para as 300 famílias. Eu não sei como é que está hoje lá, mas as casinhas eram feitas com lixo socado. Você botava a mão umedecido. A gente cutucava as crianças com o pé para saber se estavam vivas. Porque passava rato barato, passava tudo em cima assim. Assustador. Você já foi lá? Então, nós é fácil acusar a falha de outro, dentro né? disso que você está falando, nesses, vamos dizer aí, uns 4 anos, já construímos 2 casas. Que legal. 2 casas para uma família, porque era isso que você está falando. Eles viviam no valão. Isso. Era aqueles paredes de papel socada que uma família, as paredes. Um casal com 2 filhos viverem no valão, é impossível. Impossível. E aí nós construímos uma casa simples, com uma sala, um quarto, um banheiro, ao ponto. É impressionante forte, que eu vou falar, mas o rapaz, né, que era novo, ele falou, eu vou ter um vaso sanitário. Eu vou ter um vaso sanitário. Que é isso, irmão? Você sabe que é ter um vaso sanitário, coisa que a gente não dá valor nunca. Ele dá valor por um vaso sanitário. Ele falou, cara, que incrível. Eu me lembro que eu era seminarista, eu ia para lá,
porque eu me senti incomodado. Com o toque de Deus, eu fui na pastora Laudelina, da Igreja do Nazareno, pastor Luiz de Lima. Sim. Quase pastora Laudelina. Sim. E eu falei que eu precisava fazer algo, porque eu me sentia inútil, eu fui lá. Aí eu saía das casas que eu orava, nas casas, a gente pode divulgar de casas. Eu tenho foto até hoje, eu saí pedindo, eu falei, Deus, me ajuda a não chorar, porque eu não estou aguentando. Eu sentava assim e falava, meu Deus do céu. Isso eu estou falando, gente, é poucos quilômetros, eu não estou falando na borda, eu estou falando ali na esquina, literalmente. A gente tem muito o que fazer, tem muita coisa para mudar, e eu fico feliz da vida saber que o trabalho lá foi continuado. Vamos continuar. Quais exemplos que você pode nos dar, para que daqui a pouquinho a gente comece a falar sobre as aplicações práticas, para que a pessoa, como parte de uma igreja, possa participar do corpo no dia a dia, sendo um cristão. Eu falei do exemplo de uma pessoa que falou de Jesus para um casal em crise, no meio da rua, que poderia virar uma tragédia. Quais outros exemplos você pode citar? Olha, eu costumo dizer que existe algo que é muito, muito prático, muito simples, na verdade. Se você for pegar o seu Instagram hoje, pegar a sua rede social, e você ver o número de pessoas que produzem conteúdo ruim, que falam besteira e bomba de um jeito, eu acredito que a coisa mais simples que você pode fazer é compartilhar uma palavra de Deus no teu Instagram, na tua rede social, no seu YouTube. É o mais simples que você pode fazer. Tá com preguiça de levantar da cama? Pelo menos faça isso com o seu dedinho, que isso é o mais simples que você pode fazer. Mas, além disso, aqui na nossa igreja, a gente tem um grupo de voluntários muito bom. E a gente entendeu que, de fato, existem trabalhos que a gente precisa fazer em locais que são um pouco mais distantes do que a nossa igreja, mas também existe algo muito próximo a nós aqui. O pastor estava falando sobre a questão do vaso sanitário. A gente levantou um grupo e a gente foi numa comunidade aqui em Vargem Grande ou Vargem Pequena, eu sempre confundo uma outra. Eu não sei qual é a distância ali. É igual Campo Grande e Bangu, você não sabe quando termina e começa outro. E a gente foi fazer um trabalho com as crianças da comunidade de Luz Divina. Colocamos um tatame no chão e a gente ensinou as crianças a escovar os dentes. E aquilo ali, as mães vieram pra gente e falaram, nossa, muito obrigado. Muito obrigado, porque a gente não sabia como instruir os nossos filhos. E você via que as crianças, elas, nas casas, nunca tem só um filho, né? Tem mais 2, 3. E eles pegavam uma bacia e todos eles compartilhavam da mesma água, com a mesma caneca, vinha ali, fazia qualquer coisinha, cuspia ali dentro mesmo e ponto. Mas ali não, a gente foi com jovens que estão se formando ainda em odontologia e decidiram, não, a gente vai ali, vamos levantar uns kits de higiene na nossa igreja. Isso é algo que você pode fazer, é só você estar atento ao seu pastor, que sempre no púlpito ele vai falar, nossa, precisamos de alimento X, Y, Z, ou nós estamos numa campanha para arrecadar um cobertor, nós estamos precisando de casaco, estamos precisando de escova de dente. Cara, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Isso, se você faz isso, você não tem que nem contar para os outros, você está ajudando, você está fazendo o seu dever. Né? É o teu dever de fazer aquilo ali, sabe? E a gente levou para essas crianças escovinhas de dentes coloridas, e a gente explicava para as crianças, passa o trenzinho aqui. Legal. E assim, essas visitas elas foram contínuas, e as mães sempre agradeciam pelo mínimo que a gente levava. Uma escova de dente, agradecia. Uma aulinha, uma brincadeirinha com caça-palavras ou algo do tipo, e eles agradeciam, sabe? Então, assim, são pequenas atitudes. Eu acredito que é igual quando você está ali, eu quero fazer um exercício físico. Você não vai sair do 0 para o 100, sabe? Você nunca pegou um peso. Começar a dar os passos. É começar uma coisa por vez. Então, começa compartilhando uma palavra de Deus no teu Instagram. Depois você começa atendendo o pedido do teu pastor. Depois você levanta dessa cama e vai atender a tua comunidade que tem sempre serviço, cobrindo com os meus voluntários. Se você está parado, está errado. Tem uma coisa de errado acontecendo com o crente que está parado. Tá parado. Muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente um pouco da sua experiência, de estar vivendo isso, experimentando isso. Eu te agradeço muito por estar aqui cedendo seu tempo. Olha, ele saiu de uma faxina, que é para ajudar o voluntariado, exatamente isso aí, para poder preparar a nossa creche, para poder avançar aqui. E aí está mais uma explicação do que as pessoas questionam. A igreja pede tanto, né? Pede o mínimo. Na pandemia a gente pegou 2,5 toneladas de alimentos, sobrou nada, é ao contrário, está faltando, entendeu? Está faltando, é um mínimo. E vou te falar, quem é mais abençoado é aquele que dá do que recebe. O dia que você experimentar isso, parar de criticar, experimentar isso,
você vai falar assim, meu Deus, nasci para isso. Nasci para servir. Você falou do tatame, eu lembrei, Faixa Preta de Jesus, meu irmão foi um dos fundadores, ele era o professor e eu era o pregador do tatame, junto com o fundador e idealizador do projeto, o Ricardo. Que coisa gostosa que era, que coisa maravilhosa que era. Que coisa... Os meninos eram tudo da pá virada, para não falar. 2, 3 semanas de jiu-jitsu, filhinho, todo mundo comportadinho ali, doido para ter aula, que senão não ia ter aula não, filhinho. Olha só, criando cidadão, educando ele, talvez por ausência de pai e de mãe, talvez por falta de uma estrutura familiar, não tinha limite. E aí um esporte impõe limite com amor. Não, vai fazer alguma coisa, você vai ter certeza, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Pastor, que recomendações você pode nos dar? Infelizmente, falar sobre assistencialismo é tão bom, me trouxe à memória tanta coisa gostosa. O que você pode falar para que quem está nos assistindo seja abençoado em poder fazer valer as escrituras, que mais vale dar do que receber? Eu diria o seguinte, a necessidade, ela é real e ela nos cerca. A necessidade, ela nos cerca. Ela não tem validade, né? Ela é vitalícia. Né? A necessidade não para. Ao vê-la, faça alguma coisa. Ao vê-la, é o teu vizinho, faça alguma coisa por ele. Na tua casa, né? Nós somos homens, né? E às vezes eu vejo a louça, vai lá e lava. Não fala nada para ninguém. Precisa, né? Não precisa, vai lá e lava. Tá vendo que o banheiro tá... Vai lá e limpa. Pronto. Então, enxergou a necessidade, faça. Não é? Essa seria a dica, porque nós estamos cercados diariamente de situações. E eu gosto de dizer que uma das coisas belas de quem segue a Jesus é ter gestos abençoadores. Então, tenha gestos abençoadores o tempo todo. É isso. Nossa, obrigado. Pastor Mãe aqui, ó, arrebentou. Porque na suavidade do falar dele, ele pegou pesado, tá bom? Faz alguma coisa, homem. Deixa de ser fútil. Tem gente que posta vídeo no Instagram mostrando que tá lavando louça pra mulher. Vai ganhar um Nobel, vai ganhar um troféu. Vai ganhar o quê? É o mínimo, querido. Não, mas convenhamos nós entre homens aqui. As mulheres que estão assistindo vão falar, tá vendo? Você não faz nada. E quando faz, quer ostentar. Querido, faça alguma coisa, saia da inércia. Você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado. Bom, muito obrigado por estar aqui, Manga. Muito obrigado por estar aqui. Eu espero e vou cobrar próximas vezes aqui. Vai ser um prazer. Vai ser uma alegria estar aqui e que a gente possa anunciar o Evangelho. A gente pode resolver o problema pontual da fome, da miséria, do mal que está nessa terra. Mas, tem um alimento, tem uma água, que é a água da vida, que quem beber dessa água não vai sentir mais sede. Não adianta nada a gente levar só o pão e não levar a palavra. É por isso que a gente está aqui, para que a gente possa levar a vida eterna àqueles que estão passando necessidade enquanto aqui nessa terra, tá bom? Deus abençoe e até o próximo Papo Reto. Um abraço.